Estou muito feliz de estar aqui falando um pouco. Eu vou falar um pouco da minha história, né, da minha jornada de cura e transformação, que é o que eu quero trazer, pelo menos o que eu conheço assim para vocês, né? Então, para quem não me conhece, eu não conheço todo mundo. Meu nome é Jéssica Santos. Eu trabalho com design e marketing e crio marcas com propósito e alma através da minha marca Essencialia. Faço kombucha também, que é uma bebida natural, uma bebida fermentada. Também sou terapeuta holística, me formei em radiestesia, então é uma prática que eu venho me apaixonando cada vez mais. Gosto de assuntos, gosto de ler e estudar sobre física quântica, espiritualidade, neurociência, tudo que me agrega e tudo que eu consigo expandir minha criatividade. São assuntos que eu gosto, de autoconhecimento também, então é um pouco do que eu vou trazer aqui para vocês. E falando um pouquinho sobre a data de hoje, a data escolhida, né? O portal 1212, que é o último portal do ano, é um momento energético que a gente vive, todo mundo, né? Mesmo tendo essa consciência ou não, é um portal de fechamento de ciclos, né? Talvez vocês possam fazer reflexão interna de coisas que aconteceram na vida de vocês, que vocês entendem que são um fechamento de ciclo, para abrir um novo ciclo, né? Então, o portal 1212 é para isso, é para essa reflexão, para essa renovação, para alinhar também as intenções para o próximo ano, né, o ano de 2026, e o ano de 2025, na numerologia, é um ano 9, então é um último ano ali, né, que o 2026 vai ser um novo ano, que é um período de início de ciclo. Então, a gente está fechando um portal, fechando ciclos para iniciar novos ciclos, né? Dentro da nossa busca, dentro de cada uma, né? Que a nossa busca é individual, mas a gente tem o coletivo, assim como essa roda de mulheres, né? Que eu estou fazendo hoje. Então, é só para trazer, assim, uma referência da data escolhida de hoje e o porquê do tema também, que é bem importante. Eu gosto bastante dessa frase que é tudo que nasce de mim carrega a mesma essência. E para eu chegar nessa frase que parece muito bonita e que é de fato muito bonita, eu passei por grandes transformações, grandes curas internas, né? E assim, existe uma ferramenta da qual eu aplico na minha mentoria, que chama Círculo Dourado, que basicamente consiste em fazer algumas atividades, né, principalmente reflexivas, para a gente encontrar o porquê, para eu encontrar o meu porquê, né, o meu propósito. E diante de todas as transformações que eu passei em curas internas, como eu disse, eu encontrei o meu propósito e ele está baseado em ajudar pessoas a manifestarem sua essência de modo que elas se tornem canais de cura e transformação no mundo. Então, é um pouco do que eu quero trazer para vocês aqui, um pouco dessa reflexão, um pouco dessa consciência do que é de fato cura e transformação, né? E como vocês podem aplicar também na vida de vocês. Então, basicamente, esse é o meu porquê. E dentro do meu porquê, eu tenho 3 projetos que fazem parte também desse núcleo, né, desse propósito, que é a Simples Leve, que é a minha marca de kombucha, que é para inspirar pessoas a manifestarem sua essência através de uma vida simples e leve. A Universo Essência, que é uma página no Instagram que eu compartilho saberes, né, os meus estudos, mensagens, tudo que eu gosto de escrever e gosto de compartilhar, que conecta a cada ser a sua essência e ao despertar da consciência. Então, esse é o propósito da Universo Essência. E tem a Essencialia, que é a minha marca. Essencialia Manifesto Criativo, que é manifestar a essência de pessoas e marcas de forma autêntica, consciente e holística. Então, a Essencialia, ela é um estudo, um estúdio criativo de brand e marca com propósito e alma. Essa minha marca nasceu de um despertar interno, como eu disse, de um trabalho que eu passei, onde eu tive uma crise de depressão e uma crise de burnout. Quem já passou por isso sabe o quanto é difícil, né? A gente estar em um lugar onde a gente não é feliz, onde a gente fica se perguntando se de fato é aquilo que a gente realmente quer fazer da vida.
E como eu trabalho na área de marketing, eu comecei a me questionar se, de fato, eu estava realmente gostando daquele marketing convencional. E eu vi que não, eu vi que esse marketing agressivo, né, que é muito de vendas, que é muito só vender, 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 e não tem nenhum propósito por trás, né, esse marketing que a maioria das pessoas conhecem hoje, eu vi que não fazia parte da minha essência, não era verdadeiro para mim estar trabalhando com isso, e eu me questionei realmente se era se era isso que eu queria fazer, né? E por que não criar a minha própria empresa, né? Que foi quando nasceu a Essencialia. E eu fiquei nesse trabalho durante 8 meses. E no dia 8 de março, no Dia da Mulher, eu pedi demissão desse trabalho. Então, assim, não existe coincidência, né? Existe sincronicidade quando a gente começa a reparar na nossa vida. Então, no momento em que eu pedi para sair desse trabalho, eu senti que eu fiz a coisa certa, eu senti que eu me senti mais leve, né? Eu senti assim que o meu coração estava em paz. Mas que eu entendia também que iam vir outros desafios, né? Porque quem é autônoma, quem trabalha por si só, sabe o quanto é desafiador, né? A gente começar uma marca ou começar a se expressar, a se comunicar, né? Muitas de vocês, pode ser que vocês trabalham ainda CLT, mas tem esse chamado interno de criar uma marca ou entender o propósito e como que vocês podem manifestar isso no mundo, né? Então, isso vem de mim, né? Passo para vocês com muito carinho, porque é uma história que eu vivo e vivi. Eu falo assim que eu bebo da minha própria medicina, então algo que eu estou passando para vocês, eu ainda estou digerindo e tô nesse movimento, né? De me curar, me transformar e as pessoas, as mulheres que vêm comigo, por exemplo, vocês, né? Eu acredito que tem um propósito de vocês estarem aqui hoje. Então, a história que habita a minha essência foi descobrir que eu não precisava escolher entre ser criativa, estar na área de design, marketing e espiritual, né? Porque eu sempre gostei disso, sempre tive um chamado forte para entender o que eu estava fazendo aqui, né? Para mim não era normal nascer, trabalhar, morrer e pronto, né? Eu sempre me questionei se existe algo mais ou por que eu estou aqui. Então, eu não preciso escolher entre ser criativa, trabalhar com o que eu faço e ser espiritual. Então, eu uni os meus dons e talentos, uni o que eu gosto de fazer e hoje o meu trabalho com a Essencialia, ele integra estratégia, estética, que é a questão visual, né, do design, a estratégia, que é a questão do marketing, com espiritualidade. Então, eu te ajudo a dar forma e voz à sua essência através da sua marca, né? Hoje vocês podem estar no CLT, mas, igual eu falei, possuem um sonho, sentem um chamado interno que querem ter sua própria marca, né, o seu próprio negócio. E isso é bem legal, porque isso mostra o quanto nós somos fortes como mulheres, né? De enfrentar muitas coisas e descobrir o nosso propósito e entender a nossa essência, a nossa verdade interior. Conectado no momento à sala de estar. Amor? Tá. Alexa. Então, a gente se pergunta, né? O que é... A gente se pergunta, né? O que é encontrar o propósito? Às vezes a gente às vezes pensa que é algo muito fora da caixa, algo muito misterioso ou muito complexo, né? Diante da minha experiência, basicamente, para mim, o propósito ele tá entre você seguir a sua missão, que é a chama do seu coração, aquilo que te faz bem, junto com a carreira profissional, porque tem gente que fala, meu propósito, minha missão é fazer doação para a vida inteira. Então, existe a lei do equilíbrio, que é a lei de doar e receber. Então, se a gente não tem esse equilíbrio, em algum momento vai faltar. Então, na minha experiência, dentro do que eu quero trazer aqui para vocês, é que o propósito ele pode sim estar totalmente conectado com a nossa vida profissional, a nossa carreira, o nosso servir a outra pessoa. E como que a gente chega, né,
nesse entendimento do propósito, do resgate da essência? É através do nosso sentir, da nossa intuição, que é a bússola, né? A nossa bússola natural, que é o nosso coração. Então, o propósito é o que move a gente internamente, é aquilo que te impulsiona a fazer o que precisa ser feito. E o mais especial é aquilo que você gosta de fazer, aquilo que te dá prazer. E a jornada, né? Toda essa jornada do propósito, do resgate da essência, ela começa de dentro, ela começa olhando para todos os padrões que nós temos que corrigir, que limpar, que perdoar, né? Todos os padrões emocionais, crenças limitantes, crenças que a gente nem sabe, às vezes nem sabe que tem, né? Em relação a crenças familiares, ancestrais. E se a gente não olha para isso, a gente fica estagnada, procrastinando, paralisada. E são essas emoções, porque tudo é energético, né? Tudo é energia. Tudo começa primeiro na emoção, na energia, antes de passar para o físico. Até mesmo as doenças físicas, né? Então, se a gente não limpa, se a gente não olha para isso de várias formas, seja com uma prática, com yoga, ou com oração, com qualquer coisa que vocês entendem que faz bem para vocês. Se a gente não limpa, não tem essa consciência, isso tudo impede a gente de avançar, né? E a gente entende que esse caminho ele não é linear. Ele tem os altos e baixos, são os desafios da vida, né? Então, se a gente não faz essa limpeza energética, dificilmente a gente vai conseguir avançar em algum processo. Tem gente que às vezes nem tem consciência, né, do que acontece e fica naquele looping de dar certo, de não dar, e dar tudo errado, e etc., e não sabe por quê. Então, esse movimento que eu fiz, né, em relação desde aquele meu outro trabalho, de me questionar realmente se eu queria estar naquele lugar, eu quero trazer esse movimento para vocês e propor uma prática, que é o momento da gente preparar a caneta e o papel, que eu pedi para vocês, se vocês tiverem e puderem fazer. O primeiro exercício é a gente liberar o perdão. Eu coloquei aqui 2 pessoas, mas dependendo do tema, às vezes vocês podem colocar uma pessoa só, que vocês precisam perdoar. Então, vocês vão, eu vou dar um tempo aqui para vocês fazerem, vocês podem colocar no papel e deixar vir naturalmente o nome, né? Às vezes o primeiro nome que vir na cabeça, se de fato veio aquele nome, é porque está no inconsciente que precisa ser visto, né? Precisa ser resgatado ali alguma coisa. Então deixa vir o nome, a sensação, as emoções vividas naquele momento que vocês precisam perdoar alguém. Eu coloquei aqui um exemplo, por exemplo, a Maria, né? A Maria que trabalhou comigo, eu fiquei com um sentimento de raiva quando a gente discutiu no trabalho. Então vocês podem colocar o nome da pessoa. Eu não vou pedir as respostas, tá? Isso aí é para vocês, esses exercícios é para vocês. Depois vocês podem fazer durante a semana com mais pessoas, porque daí vocês vão conseguindo compreender onde que tá ali estagnado, né? De repente alguma emoção, às vezes vocês podem até sonhar essa noite em relação ao que a gente está trabalhando aqui. Depois o segundo é liberar o auto-perdão. Vocês vão escrever uma frase de perdão por algo que vocês gostariam de ter feito, mas não fez. Por algum motivo, qualquer motivo. Seja por medo de ter falhado, o medo de ser rejeitada, medo de machucar alguém. Aí tem um exemplo aqui, né? Aí você coloca o seu nome inteiro, me perdoo por não mostrar minha vulnerabilidade, por exemplo, né? Ou algo físico, material, um exemplo. Eu me perdoo por não ter me formado na faculdade X. Você tomou uma decisão de casar e deixou um sonho de lado, né? Então eu me perdoo por não ter tomado a atitude de ter realizado meu sonho X. São só exemplos, tá? E o exercício 3 é momento da gente expressar a nossa própria verdade com as afirmações. Então, primeiro a gente libera perdão e reconhece quem a gente precisa perdoar, fazer diferente, o movimento que a gente precisa fazer. Depois, liberar o auto-perdão, que a gente perdoa o outro e também se perdoa pelas coisas que acontecem. E depois a gente expressa a nossa verdade.
Então, começando com eu sou. Eu sou corajosa, eu sou grata, eu sou criativa. Agora, entrando um pouco mais. Pode seguir? Entrando agora na questão profissional mesmo, né? Para a gente compreender quais são as nossas habilidades, talentos, né? Que a gente pode manifestar aqui. Tem mais 4 perguntas. Mas aí, isso aqui vocês podem. Depois eu vou mandar no grupo, porque falta uns 25 minutos, eu acho, para encerrar a chamada, mas acho que dá tempo. Mas consiste em quê? Para vocês refletirem. O que vocês gostam realmente de fazer, né? Listar as paixões e hobbies e atividades que mais dão prazer para vocês fazerem hoje, né? Seja. Pode ser qualquer coisa, tá? Por exemplo, me dá prazer compartilhar, conversar com uma amiga, né? Então, quer dizer que você gosta de comunicação, você é uma boa ouvinte, ou você consegue dar conselhos bons. Eu gosto de fazer yoga, eu gosto de ir na academia, eu gosto de desenhar. Então, assim, coisas aleatórias que você realmente gosta de fazer. Pode fazer uma lista. Se você quiser fazer agora, pode, né, nomear ali 3 ou 2 coisas que você gosta de fazer. Depois você pode fazer durante a semana, como eu falei. Exercício 5. O que você é excelente fazendo? Identifique os seus pontos fortes e habilidades, tanto profissionais quanto pessoais. Por exemplo, uma amiga chega para você e fala: Nossa, amiga, você é muito boa em comunicar. Às vezes você nem esperava que ela fosse falar isso para você. Isso já aconteceu comigo, das pessoas me elogiarem por algo que nem eu tinha me tocado, que eu realmente gosto de fazer isso e sou boa em fazer tal coisa. Então, você pode até pedir um feedback para um familiar ou para um amigo e falar: no que você acha que eu sou boa? Né? E aí você fazer essa reflexão e ir anotando. Exercício 6. Faça o bem para o mundo. Então, considere necessidades que você acredita que o mundo precisa e como as suas habilidades podem contribuir para resolver alguma questão, né? Algum problema de alguém, ou de um nicho, ou de um público específico. Pensa que isso você vai fazer a diferença no mundo. Um exemplo, né, do meu propósito. Eu sempre falo muito de cura e transformação. Eu acredito muito que as pessoas precisam de cura e transformação para se conhecerem, que é o que eu tô vindo falar aqui com vocês hoje, né? Que é a questão do tema. E pelo que você pode ser paga para fazer. Analise as oportunidades de carreira ou empreendedorismo que você pode ter um retorno financeiro com isso. Então, por exemplo, eu gosto de fazer artes, design, criar estratégia de marca com propósito, com significado. Eu me considero excelente no que eu faço, dentro da Essencialia, né? E eu me considero excelente, uma boa kombucheira. A Gisele tá aí, ela já experimentou minha kombucha, a Nelma também, minha mãe. Então, o que você entende que você é excelente fazendo? E eu acredito que através do meu trabalho com a Essencialia, eu faço bem para o mundo. Porque hoje eu estou trazendo um pouco de consciência e eu acredito que eu estou trazendo um pouco de inspiração para vocês. Então, de certa forma, tá fazendo bem, né, para o próximo. E eu posso ser paga por isso, porque eu crio as marcas, trabalho com marketing dentro do que eu gosto, dentro dessa linha que eu apresentei para vocês, unindo o que eu gosto e unindo o que o mundo precisa, né? O que o mercado também precisa. A minha amiga também já tomou. Hoje você tá fora do Brasil, né, amiga? Mas quando você vier para cá, você vai tomar de novo. Aline, você tá perguntando da kombucha? A kombucha é uma bebida fermentada natural, como se pensa assim que é um refrigerante natural. Além de ser saboroso, ela faz muito bem para a saúde.
Bom, essas perguntas é de uma ferramenta, de uma filosofia japonesa que chama Ikigai, que significa razão de ser, aquilo que faz a vida valer a pena. Então, é uma ferramenta em que consiste em você entender o que você ama, igual eu falei, o que você é excelente, o que você pode ganhar, né, financeiramente, e o que faz bem para o mundo, bem para o próximo, né, o que faz você servir o próximo. Então, consiste em você encontrar esse equilíbrio dentro dessa mandala. E no meio é o seu Ikigai, né? É uma das ferramentas também que eu uso na minha mentoria, que desenhando agora para vocês aqui, o que você ama fazer junto com o que você é excelente fazendo é sua paixão. O que você é excelente fazendo junto com o que você ganha financeiramente é a sua vocação. O que você ganha financeiramente e faz bem para o mundo é a sua profissão. O que você faz bem para o mundo junto com o que você ama fazer é a sua missão. Então, essa mandala completa traz uma vida significativa. E no meio é onde a gente encontra uma das ferramentas também que a gente encontra o nosso propósito. Então, são perguntas chaves que faz a gente refletir e entender se de fato nós estamos onde estamos porque queremos, ou por necessidade, ou porque estamos felizes ou não. Então, eu acho bem legal, isso eu separei para vocês com muito carinho, porque foi uma ferramenta também que me ajudou nesse despertar de consciência. E como eu disse, né, a nossa jornada de resgate, desse resgate da nossa própria essência, né, daquilo que nós somos em verdade, em verdade, né, daquilo que a gente acredita, o movimento ele começa de dentro, né? Essa jornada é movimentos de cura, de libertação, como a gente fez os exercícios, de limpeza de padrões de crenças, afirmações de coragem e merecimento, né? E o equilíbrio, isso tudo, né, gera esse equilíbrio das energias, das nossas energias. Nós temos, né, pontos estratégicos no nosso corpo que chama chakras, nós temos aura, e toda a parte energética do campo mental, emocional, que se não for visto, começa a gerar complicações, né? E, igual eu falei, muitas vezes impede a gente de avançar, de realizar os nossos sonhos, né? De materializar os nossos objetivos. E também, lógico, dentro do tema aqui, impede a gente de ter uma vida profissional saudável, né? E aí vai complicando muitas outras coisas. Então, esse alinhamento energético, ele nos impulsiona a realizar e manifestar aquilo que nós viemos de fato fazer. E para isso, uma prática, que é o que eu trabalho, existe a radiestesia terapêutica, que ela analisa o que está em desequilíbrio, né? Ela tem também a potencialidade de entender qual que é a causa raiz de algum desequilíbrio, e ela consegue tratar também, né, a nível energético. A gente consegue tratar relacionamentos, situações, áreas da vida, é muito, muito amplo. Então, a gente consegue tratar, né, fazer o alinhamento de chakras, auras e corpos sutis, harmonização das áreas da vida, profissional, relacionamento afetivo, harmonização de ambientes também. Existem casos que, por exemplo, existe um imóvel para venda e aquele imóvel não é vendido por nada. Então, a gente consegue entender o porquê que energeticamente está atingindo o fato de não conseguir vender aquele imóvel. Saúde física, a nível mental e emocional, divórcios energéticos. Então, por exemplo, você não consegue arrumar um emprego, vamos supor, né? E aí a gente entende que precisa fazer um divórcio energético com um emprego antigo, né? Um ex-chefe, por exemplo, ou uma ex-coordenadora que passou pela sua vida. Então, você precisa fazer esse desmaranhamento, né? Que a gente chama. E tudo isso é com a questão da limpeza energética, né? Com a radiestesia. Tratamento PET também existe. Então, dá para ser uma infinidade de coisas. A Aline falou que precisa urgente. Eu acredito, depois que eu conheci a radiestesia, eu comecei a entender que eu também precisava de muito. E eu, assim, sou terapeuta de mim mesma, né? Eu tenho feito muitos tratamentos para mim, para minha família também, para o meu marido.
E a gente consegue ver a diferença, viu? E entrando um pouco, assim, brevemente, para falar um pouco dos meus serviços com a Essencialia, eu faço a criação de marca, né? Toda a parte de estratégia digital também, de comunicação, o branding, que é toda a estrutura de marca, identidade visual. E aí eu coloquei o mapa da essência e o mapa da essência da empreendedora e o mapa da essência da marca, que consiste basicamente em te guiar, né, te entregar um mapa ali de missão, de talentos e habilidades que você tem, entender quais são os bloqueios que você carrega ali com você energeticamente, né, fazer o alinhamento desses bloqueios e te entregar uma visão estratégica, né, da sua essência mesmo, das suas habilidades, dos seus talentos. É realmente um mapa que vai te direcionar em qual caminho você pode seguir, né? Não é que você deve seguir, mas igual eu falei, a bússola sempre vai ser o seu coração. E o mapa da essência da marca também é a mesma coisa. Então, é alinhamento das energias da marca, né? Orientação de desenvolvimento e expansão da marca. Então, de repente, você tem uma marca, mas você não está atraindo muito cliente, você não consegue fechar a venda, por exemplo. Então, vamos entender o que energeticamente existe por trás para isso não estar fluindo, né? Então, eu agreguei dentro do meu serviço da Essencialia, porque faz parte também desse universo profissional e financeiro, né? De nós mulheres. A leitura vibracional e reprogramação energética é basicamente o mapa da essência da empreendedora junto com o mapa da marca, então é um combo que a gente analisa, harmoniza a vibração energética da marca e da empreendedora. Então faz todo o alinhamento de chakras, auras e corpos sutis também da pessoa e a gente entende quais são os bloqueios que precisam ser feitos na pessoa e também na marca. E tem a mentoria também, o resgate da essência. Todos esses serviços aqui, depois eu vou mandar no grupo para vocês entenderem melhor. Vocês também podem me chamar. Para vocês que estão aqui participando, tem um valor diferenciado, tá? Vai ter um valor especial. E o mapa da essência eu coloquei aqui especialmente ele porque eu acredito que é algo que vai chamar a atenção de vocês depois dessa apresentação que eu fiz. Então é para mulheres que desejam compreender e manifestar sua essência e propósito no mundo, né? É um mapa estratégico, como eu falei, com direcionamento de missão de vida, de propósito de carreira. Ele traz o equilíbrio, né, dos chakras, como eu falei, e também das áreas profissional e financeiro. Então, a gente faz um equilíbrio energético nessas duas áreas, que envolve, né, a questão do propósito, como eu disse, que uma coisa junto com a outra, né, o propósito junto com a carreira profissional. E é uma sessão individualizada, né, personalizada. Então, é algo bem, bem legal, bem significativo que eu tenho observado. Também está com valor promocional. E aqui a mentoria do resgate da essência. Também tem um valor especial para vocês, que consiste em ser também uma mentoria personalizada para guiar vocês no caminho, nessa busca de resgate, né? E eu falo assim, guiar é dar a mão e ajudar vocês nesse processo, não é fazer por vocês, né? Porque tudo tem um equilíbrio, como eu falei. Então, também não adianta a gente curar energeticamente alguém que não está disposto a fazer a sua parte, né? Então, a mentoria é para isso, é para guiar vocês nesse caminho, nessa busca interna do propósito. Serão encontros online, né, semanalmente ou quinzenalmente, isso a gente pode depois definir. Mas são essas ferramentas que eu passei aqui e muitas outras, né? Muitas práticas, muitas atividades que vão fazer vocês olharem realmente para aquilo que vocês querem se expressar no mundo, né? Também existe dentro da mentoria, tem os atendimentos terapêuticos, então tudo que vocês precisarem em relação à terapia é feito dentro da mentoria, porque, de novo, uma coisa puxa a outra, né? Se a gente não tá bem energeticamente, a gente não consegue materializar nada, né? Então, existe nesse processo muita cura, muita transformação, porque eu passei por isso, e no momento em que eu estava desenhando essa mentoria, isso para mim se encaixou perfeitamente, né? Fez total sentido trabalhar esses dois lados, né? Tanto da parte criativa ali com você, com a mentorada, né? E também essa parte energética e espiritual. Então, isso tudo traz mais clareza, né? Sobre a essência e propósito de vida.
E no final da mentoria, vocês saem já com uma identidade visual completa, né? Com diretrizes, com o brand da marca. Então, vamos supor, eu tô no CLT, mas eu tenho muita vontade, eu gosto de artesanato, eu tenho muita vontade de começar a vender bolsas, né? Então, vamos entender o que está te impedindo de sair do CLT para dar esse passo, né? Energeticamente, vamos trabalhar isso, vamos curar as feridas, vamos entender o que está acontecendo. Aí, no final da mentoria, a gente sai com a marca de bolsas pronta, com diretrizes e comunicação da marca, com as esteiras de produto, quais tipos de bolsa, estilos de bolsas, né? Um exemplo aqui. Então, é um processo de cura, de consciência, ao mesmo tempo, e de nascimento de uma marca, né? De uma marca nova. E é o equilíbrio, né? O equilíbrio do Ikigai, como eu trouxe aqui de exemplo. E esse valor, eu deixei o valor promocional até no dia 19/12, que é para ter um tempo aí para vocês refletirem. Eu até coloquei uma observação aqui, que é o dia de lua nova, que simboliza novos começos, né? Novos ciclos, coisas novas. Então, é isso, gente. Eu estou muito feliz de ter falado tudo que eu falei. Espero que vocês tenham gostado muito da palestra, né? Uma aula, basicamente. E agora eu vou fazer o sorteio conforme o prometido. Deixa eu ver aqui quem tá mandando no grupo. Gratidão, amada. Obrigada, gente. Muita gratidão e dizer que, gente, desde que a gente começou a trabalhar juntas, assim, tudo mudou. Então, eu sou muito grata pela sua criatividade, por estar vivendo o seu propósito e por Deus permitir que a gente esteja trabalhando juntas e estar reunindo todas essas mulheres aqui para poder receber isso também. Fico muito feliz de ver rostinhos novos, outras que estão sempre junto com a gente vai fortalecendo, né, essa família, essa comunidade de mulheres e se ajudando, que isso é o mais importante. Gratidão, amiga, foi lindo, amei. Ai, obrigada, eu tô muito, muito feliz, muito mesmo. Gratidão por todas que estão aqui, que ficaram até esse horário me escutando. Espero poder ter inspirado vocês de alguma forma. Muito feliz que minha mãe está aqui também, porque foram muitos processos de autocura com mãe e pai, e vocês podem perceber também com vocês que isso acontece mesmo, porque a nossa base familiar, né, não tem para onde correr. É sempre mãe e pai primeiro e depois o que precisa ser visto.